Sejam todos bem-vindos. Bom dia, galerinha. Estamos mais uma vez aqui para falarmos, da nossa aula de fresa. Então, recentemente a gente falou sobre acessórios e hoje vamos falar a respeito das ferramentas da fresagem. Bom, então a gente vai falar sobre os vários tipos de classificação, tá? Então fiquem atentos aí, façam download dos slides lá na plataforma, tá bom? E que vocês possam acompanhar também através da apostila de vocês. Lembrando que todos esse conteúdo, ele se encontra na parte B, tá? A partir da 71, na página 71 nós temos o conteúdo de fresa. Então, esteja atento aí, tá bom, pessoal? Bons estudos e fiquem atentos aí no vídeo que vai falar agora. E depois, qualquer dúvida, estaremos online aí, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço. Olá, senhores. Vamos lá, mais uma aula de processo de fabricação 2. Ok, vamos continuar falando aí da nossa fresagem, tá? E hoje, vamos lá, vamos ter uma aulinha aí boa de ferramentas da fresadora, ok? Vamos falar hoje só de ferramentas, legal? Senhores, ferramentas da fresadora, tá? O que distingue aí uma fresadora das demais máquinas ferramenta é o uso de sua particular ferramenta denominada fresa. Tá? As fresas, nós vamos ver que são tipos de ferramentas diferentes com o nome de fresa. Tá? Então a gente vai ter fresa circular, a gente vai ter fresa de topo, a gente vai ter fresas para trabalhos especiais, todas elas com o nome principal de fresa e a sua particularidade, tá? Então, formato de disco, cilindro, cone, revolução, provido de dentes na sua face, cujas arestas cortantes permite, como em nenhuma outra máquina, obter mediante combinação de movimentos, superfícies planas, cilíndricas, cônicas, helicoidais e uma variedade de canais e perfis especiais. Foi o que eu tinha falado aí para vocês. Tá? A ferramenta da máquina fresadora possui dentes providos de arestas cortantes ou navalhas, cuja finalidade é remover o material da obra a ser usinada. Ou seja, ela encosta no material, ela corta, ela tira o material. Existem ferramentas de vários tipos, além destas, e os fabricantes podem fornecer outras projetadas para trabalhos especiais, podendo essas ferramentas serem confeccionadas nas próprias oficinas. Tá? Ferramenta feita na própria oficina, a gente tem que tomar só um cuidadinho com as arestas cortantes, você usar um aço ferramenta, tá? Mas normalmente, tá, para trabalhos especiais, você pode projetar uma ferramenta, tá? Bom, os principais fabricantes aí adotam termos baseados nos padrões aprovados aí pela American State Association, tá? Com o propósito de obter uniformidade, ou seja, a gente fala a mesma língua em qualquer lugar, né? Se não, imagina, aqui é uma coisa, lá fora é outra, no outro país é outra, então a gente toma esse cuidado para a gente ter aí obter a mesma uniformidade, tá? O método de montagem da ferramenta, o material de que ela é feita, a espessura, o material que ela é feita, a espessura, o diâmetro, o número de dentes, até mesmo a forma de cada dente varia, de acordo com o tipo de trabalho a ser executado, tá? Com o tipo de fresadora e os acessórios disponíveis, tá? Ou seja, senhores, ferramentas são aí vários tipos de ferramenta. Aqui já está dizendo,
o dente, a forma, o número de dente, diâmetro, espessura, tudo muda de acordo com o tipo de trabalho executado e com o tipo de fresadora, que nós já vimos ali mais na frente, um pouquinho antes, os tipos disponíveis aí de fresadora. Um hábil operador deve conhecer, de uma maneira geral, os tipos, a montagem e o padrão das ferramentas fabricadas, tá? Então é importantíssimo você conhecer as ferramentas. Na verdade, senhores, a ferramenta ela vai proporcionar a você o tipo de serviço que você vai fazer. Essa que é a realidade, tá? Quando a gente vê aí um perfil, uma forma diferenciada em uma peça, você pensa logo em qual foi a ferramenta que fez aquilo dali, tá? Então é importantíssimo a gente conhecer as ferramentas, tá? Então vamos lá, vamos começar aí, tá? Classificação, tá? Como é que nós vamos classificar as ferramentas? As ferramentas se classificam quanto? Olha só, aresta de corte, fios dos dentes e quanto à disposição dos dentes, tá? Então vamos começar. Quantas arestas de corte? Podem ser axiais. As arestas de corte são dispostas paralelamente ao eixo, tá ok? Então aqui, ó, paralelamente aqui, ó, ao eixo. E as radiais, as arestas de corte são paralelas ao raio, tá? Marcelo, qual é a diferença principal disso daí? Simples assim. Uma é assim e a outra você vê que a gente tem um raio aqui da ferramenta, ó, tá? E as ferramentas estão aqui nesse sentido. Resumindo melhor, né? A gente tem umas assim, né? Sentido do raio, vamos dizer assim, e a outra assim. Tá ok, senhores? Axiais e radiais. Temos também angulares, tá? Produzem aí, né, superfícies cônicas que se diferenciam, né, de... Então, senhores, angulares, né, que vão produzir as superfícies cônicas e diferenciam em uma das outras por terem seus dentes paralelos, né, e perpendicular ao eixo. Então existem dois tipos de ferramentas angulares, tá? Primeiro, a fresa angular de topo, com somente uma face de corte angular, que é só esse lado aqui, tá? Dá pra gente ver bem aqui, ó, ela só tem uma face aqui. Pô, não entendi essa uma face não. Simples, a gente vai ver que a outra, ela vai ter uma face do outro lado, que seria basicamente, né? A gente já tem uma face aqui, né? A outra a gente vai ver que ela tem uma outra face aqui de corte pro outro lado, tá? Que é essa daqui, ó. Fresa angular dupla, com duas faces de corte, tá ok? Que é essa daqui e vai fazer esse ângulo aqui, tá? Depois temos aqui, né, formato especial. Essas fezes são projetadas de acordo com a necessidade do serviço executado que nós comentamos ontem. Você manda fazer a ferramenta de acordo com o que você quer. Nesse caso aqui, nós pedimos aqui uma ferramenta que fizesse aqui esse formato aqui, ok? Vamos mais na frente um pouco. Quanto aos fios dos dentes, tá? Agudo, os dentes formam ângulos que variam de acordo com o modelo da fresa, utilizado para desbaste de materiais macios, né? Que são os agudos, e os rebaixados são seus lados são em forma ligeiramente côncava. Não dá para a gente ver direito aqui nessa imagem, mas a fim de que o atrito entre as paredes da peça e a fresa sejam reduzidos ao máximo, também conhecido como a fresa de dentes fresados. Seus dentes são afiados pela face superior ou pela lateral. Então a gente vê aqui, né, se a gente levar aqui bem ao pé da letra, né, a gente tem aí, né, dentes agudos
tá? E a gente tem essa aqui que ela tem dentes aí, tá? Seria aí um bom resumo aqui dessas duas, tá? Pode ver que elas têm dente aqui do lado aqui, ó, onde eu tô marcando, tá? Tem dente aqui na lateral aqui, que é o que eles falaram, tá? E aqui também, tá bom? Vamos mais um pouquinho. Quanto à disposição dos dentes, tá? Então, quanto à disposição dos dentes, corte pela periferia. Em geral, todas as fresas cortam pela periferia. Observem aqui, ó. Corte pela periferia aqui, ó, direto. Né? Então ela corta aqui, ó. Observe que aqui do lado não tem dente, tá? E o corte pela periferia e pelo topo. Citamos como exemplo a própria fresa de topo, que corta pela periferia e pelo topo. Tá? Essa fresa aqui, senhor, nós vamos ver mais na frente numa imagem aqui melhor, ela corta tanto do lado quanto aqui embaixo. Tá? Ela seria mais ou menos isso aqui, ó. A ferramenta ela seria assim, ó. Ó, tá? Aqui a gente ia ter aí, né, nossas arestas aqui de corte da ferramenta. Porém, ela além de cortar, né, na lateral, aqui do lado, ela vai cortar embaixo também. Tá? É o que acontece aqui no rasgo de chaveta. Né? Se você olhar aqui, ela precisa cortar dos lados e ela precisa cortar embaixo, que é para ela fazer aí o formato, tá, do rasgo aí da chaveta. Então ela tem que cortar, né, lateralmente, tem que cortar embaixo também. Essa daqui não, só vai cortar nessa superfície aqui de cima, tá? Aqui essa que nós estamos falando, ela tem que cortar aqui, ó, dos lados, tem que cortar embaixo também. Legal? Bom, tipos de fresa. Então, temos vários tipos de fresa, né? A gente estava falando ali da classificação delas. Então, olha só, né? Fresas, né, planas. Então, a gente observa aqui, tá, que as fresas planas são fresas com dentes fresados e afiados pela face superior ou lateral, utilizado para usinar superfícies planas a birrádio de chavetas e canais. Tá? Suas navalhas são retas ou helicoidais, são fabricadas em diversos diâmetros e larguras e diferenciam-se uma das outras pelo número de navalhas e pelo ângulo de inclinação das mesmas. Então aqui nós temos aí vários exemplos aí, tá, de tipos de fresas para fazerem trabalhos planos, tá? Então, fresas para trabalhos planos leves, né? Possuem navalhas retas de 4 a 5 dentes, né, por polegada, seu diâmetro de inclinação, 18 a 25 graus. Temos fresas planas para trabalhos pesados, né? Temos fresas planas helicoidais, né? Existem fresas helicoidais de dupla espiral, tá? Então são muito empregadas aí para superfícies largas, tá ok? Então a melhor coisa que tem para a gente resumir isso aqui é justamente essa imagem aqui de fresas planas que nós temos aí aqui, tá? Aqui na nossa aula, tá? Então a imagem já diz tudo, tá, senhores? Então nós temos aqui, ó, esse formato aqui, ó, faz aqui esse rasgo. Esse formato aqui diretamente no eixo porta-fresa aqui, ó, vai fazer essa superfície aqui. Aqui também no eixo porta-fresa, tá? Aqui já está direto na árvore da máquina, mas observem que ela está fazendo, todas elas fazem superfície planas. Esse aqui é o detalhe, tá? Ó. Face plano aqui, ó, tá?
Então nós temos aí superfícies retas, temos aí, né, só superfícies planas. Tá ok, senhores? Então são vários modelos. Aqui o exemplo, tá? Como é que você entende isso daqui? A gente olha aqui, você vê aqui que aqui está o material na mesa, tá? E aqui, essa superfície aqui, ela está sendo feita aí uma superfície plana. Pode observar isso aqui que eu falei. Aqui foram colocadas aí as fresas, tá? Seria aí 2 fresas dessa daqui, tá? Ou de repente, né? Apesar que essa daqui não, porque se a gente olhar aqui, essa aqui tem uma entradinha aqui, ó, tá? Isso aqui elas são paralelas e nós vamos obter aqui essa superfície plana aqui dessa peça aqui que eu falei para vocês, tá? Eixo porta-fresa aqui, ó, nessa direção aqui, horizontal, e a fresa aí trabalhando. Depois nós vamos falar de cada um dos processos de fabricação, tá? O DRUF, senhores, usado aí para abrir rasgos de chavetas, meia-lua, tá? Então essa ferramenta aqui, ela tem esse nomezinho, tá? O DRUF, tá? Possui aí um número gravado na sua haste que interpreta da seguinte maneira: os 2 últimos algarismos representam o diâmetro em oitavos da polegada e o precedente a largura, né, em 32 avos da polegada, a divisão da polegada, tá? Importante aqui, resumindo, um resumo disso daqui, tá? Na haste vem dizendo aí, tá, qual é o diâmetro dela, tá? E qual é a sua, tá, sua largura e sua espessura, tá? Então já está dizendo aqui, ó, tá, largura e diâmetro, para você saber aí qual é a ferramenta que você vai utilizar, tá? Essa daqui que parece muito com essa, tá, que é fresa em rasgo em T, são utilizadas aí para abrir rasgos de ranhuras em T, tá, que a gente pode usar aí essa daqui com o seu devido cuidado, porque como aqui diz, né, rasgo de chaveta meia-lua ou DRUF, e essa daqui é em T, tá? Então o que a gente tem que observar muito aqui é o seguinte, é que essa ferramenta ela não corta aqui por baixo, tá? Ela tá lisa aqui, porque nós temos ferramentas que cortam embaixo e em cima. Se você quer fazer um T, que é justamente isso aqui, ó, você entra com ela. É claro que você não vai entrar direto com essa ferramenta. Na verdade, primeiro você vem com aquela outra ferramenta aqui, ó, tá? Aquela que nós vimos anteriormente, tá? Para você, deixa eu dar aqui uma luzinha aqui para a gente melhorar um pouquinho aqui essa imagem, tá? Então é claro que você primeiro, né, você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir com a ferramenta e vai fazer essa parte aqui do rasgo, tá? Com a sua ferramenta aqui, tá? Sobrando o quê? Sobrando justamente, né, essa partezinha aqui, ó, e essa daqui, que é para você tirar depois justamente com essa fresa aqui, tá? Vamos lá. A fresa de topo que eu tinha comentado aí, tá, com vocês, tá? Então, vamos lá. Fresa de topo são ferramentas de corte com dente em um dos extremos e na periferia, tá? Os demais dentes da periferia podem ser retos ou helicoidais, tá? Passa direito ou esquerdo.
Então vamos lá, quando ele fala o periferia e extremos, ele está simplesmente dizendo que você pode, né, você consegue cortar ela por aqui, ó. Tá? E você consegue cortar ela por baixo também. Aqui, ó. Tá? Por essa parte aqui, ó. De baixo. Para isso que serve essa ferramenta. Aqui observe a mesma coisa. Ela vai cortar aqui e ela vai cortar aqui do lado também. Tá? Tendo aí esse formato. Circular, o nome já diz, já dá pra gente ver bem aqui, né? Na nossa imagem, que ela é circular aí. Essa daqui é circular de pequena espessura, pode ver que ela é bem fininha. Não tem muito aí o que a gente inventar, né? Existem fezas circulares aí com navalhas dispostas aí axial e radialmente, né? Especial projetada para abrir rasgos aí com de ranhuras profundos, pois seus dentes laterais essa é a função de não tá marcada aqui, tá? Mas uma função aí de extrator de aparas. Fresa de entalhe, bem parecida com essa daqui, é uma fresa circular utilizada para operações de corte rasos, normalmente usada para abrir aí fendas em parafusos, coisas mais suaves. Eu não estou vendo diferença de uma para outra não. Olha com carinho aqui, que você vai ver que se a gente olhar as duas, tá? Essa daqui ela é lisa do lado, em sua lateral, e essa daqui não. Ela é não lisa aqui, ó. Ela tem dentes cortantes aqui, ó. Ela tem dentes cortantes aqui. E essa daqui não, é totalmente lisa aqui do lado de cá. Tá? Ou seja, ela só corta na frente. Ainda aqui ferramentas, né, de cortes circulares com navalha axiais e radiais. Então observe aqui melhor aquilo que eu tinha falado das navalhas, né? Então observe bem que ela corta aqui, ó, suas arestas, tá? Mas ela corta aqui também, ó. Tá? Então aqui dá pra gente observar bem. Então no segmento aqui as laterais, tá? Observe aqui o ângulo. Nossa, eu não estou vendo a diferença aqui não. Olha bem, um lado dela é liso, ó, enquanto o outro lado tem a aresta de corte. Se você observar bem esse desenho aqui, você vai ver que ela vai cortar desse lado aqui de dentro, tá? E essa de cá vai cortar desse lado aqui de dentro. Ou seja, cada uma vai estar fazendo um lado. Consequentemente, você vai ter a sua peça pronta. Seguindo, já falamos ali, né? Sobre aquela parte de trás ali, tá? Que são as laterais aí de um lado e do outro. E as fresas de perfil constante, tá? São fezas utilizadas para abrir canais, superfícies côncavas, convexas, vão de engrenagem, entre outras operações. Chamada de perfil constante porque seus dentes podem ser afiados sem, contudo, alterar sua forma e seu perfil. Senhores, resumo de fresa de perfil constante. É isso aqui, ó. É. O que eu vou simplificar aqui para vocês. Fresa de perfil constante. Então, ó, observem que perfil convexo ou um perfil côncavo, que é essa daqui, ó, né? Tá ok? Aqui, piambular, perfil em V. Aqui fazendo o nosso famoso rasgo de chaveta, ou de engrenagem, dente, é a fresa módulo. Vou falar na fresa módulo mais na frente um pouco ali. Tá?
Então isso aqui seriam, né, nossas ferramentas aí, perfil constante, em que a gente pode afiar em máquinas, não é na mão, e a gente continuar tendo aí os nossos desenhos, nossas superfícies, tá? Aqui um exemplo legal apropriado para perfis aí, ó, côncavo, né, e convexo. Explica melhor isso aí, mas aqui, ó, isso aqui é bem legal, é bem simples. Aqui é como se aqui a gente fizesse, ó, peças assim, e aqui a gente fizesse peças assim, né? Tá? Ou seja, eu consigo obter superfície assim, ao mesmo tempo eu consigo obter superfície aqui do lado esquerdo aqui, ó. Tá? Assim, tá ok? Fresa módulo, senhores. Confecção de engrenagens cilíndricas, helicoidais, cônicas. Não vou falar só de engrenagem numa aula aí, só de engrenagem e de fresa, tá? Por enquanto vamos conhecer só a ferramenta, que a gente vai chamar ela de fresa módulo. Mais na frente nós vamos saber por que ela se chama módulo, tá? Particularidade dela é que a gente classifica, né? Segundo a gente olha, são jogos, né, de 8, né, até módulo 10, tá? E tem jogo de 15 também, tá? Então a gente procura numa tabela. Quero fazer uma engrenagem de 20 dentes. Vou lá na minha caixa. Na minha caixa vai ter exatamente 8 fresas dessas, cada uma com numeração, tá? E eu vou lá na fresa número 3, vai estar escrito aqui, ó, o número 3, que é justamente a que vai fazer para mim de 17 a 20 dentes. Ah, Marcelo, eu quero fazer 50 dentes. Você vai lá na sua caixinha e vai procurar quem? Vai procurar justamente aqui, ó. Tá? Opa, de 35 a 54. Eu quero fazer 50, fresa número 6. Aí você vai lá na sua fresa, aqui vai ter um númerozinho. E você pega a fresa número 6. Fresa módulo. Nossa aula de engrenagem nós vamos falar bastante dela. Tá? Aqui já falei, era um exemplo, né? Então, se a gente desejar aí confeccionar uma engrenagem com 35 dentes, né? Um módulo 3 milímetros. Depois a gente vai ver que esse módulo 3, tá? Teremos que escolher a fresa módulo, né? Número 3 e a fresa número 6. Tá? O módulo ele muda, tá? Assim, módulo 1, módulo 2, módulo 3 milímetros. Isso é assunto para outra aula. Tá? Mas agora é importante a gente saber escolher a fresa. Então, se eu quero 35 dentes, tá? Se eu quero 35 dentes, eu vou ter que usar aqui de 35 a 54. Como ele mesmo falou aqui, é a fresa número 6. E bate direitinho. Aqui, ó, fresa número 6, tá? Verdade, né? Aqui, né? Fresa número 6, tá? Já tinha explicado isso anteriormente. Senhores, fresa para rasgo de caudas de andorinha. Nós vamos falar de todos esses processos de fabricação no decorrer da nossa aula. Como a gente faz o rasgo de andorinha, como a gente faz o rasgo em T, agora nós estamos conhecendo só a ferramenta. Aqui então está a ferramenta que vai fazer o nosso caldo de andorinha, que nada mais é do que essa superfície aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui, tá? Como se a gente tivesse aí, ó. Tá? Então a gente vai ter aí essa superfície aqui.
da nossa peça, tá? Aí essa ferramenta aqui, que ela vai vir nesse ângulo aqui, tá? Aqui, ó. Ela já vai ter esse ângulo aqui, tá? Ela já vai ter esse ângulo aqui, ó. Ela vai fazer o nosso rasgo de andorinha, tá? Então é só a gente observar aqui essa foto aqui, ó. Essa imagem, ó. Tá vendo? Qual o formato aqui, ó. Vamos falar nisso mais na frente, tá? Vamos conhecer só as ferramentas agora. A fresa, vou voltar aqui a fresa motriz aqui, ó, tá? Aqui tá como ela tá, e a peça aqui em usinagem. Conforme vão girando, observe que nós temos aqui dois giros, ó. Tem o giro da peça, tá? Nesse sentido, e a gente tem o giro aqui nesse sentido, tá? Da ferramenta. Então, uma gira assim, né? Enquanto a outra tá girando assim. Conforme elas vão se encontrando e vão passando aqui no meio, observem bem aqui no meio, ó, os cavacos saindo. A gente já tem a foto aqui dos cavacos, né? Aqui no meio aqui, ó. Tá? O cavaco ali no meio, ela vai fazendo aí fresa motriz, tá, senhores? Aqui, né? As formas de perfis, senhores, é importante deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que você pode fazer a ferramenta que você mandar fazer. Não é muito barato, mas você pode mandar fazer a ferramenta que você quiser. Então observe aqui o formato que essa ferramenta que ela vai ter, ó. Ela vem aqui, sobe, desce, sobe de novo, vem para cá, olha só o desenho, né? Essa daqui, observe, ó, é o formato que você vai obter. É o formato da sua ferramenta, tá? Então aqui eu consigo fazer o que aqui? Eu consigo ter aqui, ó, uma superfície assim, aí aqui ela vai fazer uma voltinha e aqui ela vai fazer outra para cá, ó. Daqui ela vai sair um pouquinho para cá e essa daqui vai sair um pouquinho para cá. Então seria aí, ó, esse resumo aqui da superfície que você ia ter. E essa daqui totalmente, esse formato aqui que ela vai fazendo aqui em cima, tá? Fresa de dente postiço, o nome já diz, dentes postiços. Então a gente tira e coloca aqui, ó, os dentes, tá? Podem ver aqui os parafusinhos aqui, ó, tá? Aqui também, ó, pra gente tirar e colocar aqui esses dentes e vão ter vários formatos, legal? Aqui vamos falar um pouco aqui de fresa revestida com metal duro, carbureta, aqui é a pontinha dela aqui. Então observa aqui, ó, tá? Pode observar que aqui é a ponta escura delas, tá? Um outro material, tornar ela aí mais forte. Perfil, formato, número de dentes, essas coisas vai continuar. A única diferença é a ponta da aresta de corte. Fresa lateral com dentes alternados. Sabe, dentes alternados? Dentes alternados, senhores. Ó, um aqui tem, o outro aqui não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. E assim vai sucessivamente. Um sim, tá? Outro não, tá? E alterna ali para o outro lado. Fresas limas, senhor, olha só. É bem parecida com aquelas de retífica, tá? Que a gente vê bem aí embaixo. Aí, são bem fininhas aí, utilizada para ajustagem, tá? Essas fresas aqui são vários formatos. A gente vê naquelas retíficas e a gente pode usar também na fresadora, tá? Cuidado, são ferramentas muito boas. Fellow, fresa Fellow. Você não entendi nada daí, tá? O que você vai observar aqui, ó, o movimento dela aqui, tá?
aqui, né? Como é que eu vou fazer? Deixa eu explicar aqui para vocês como é que ela funciona, tá? Então você observe aqui, ó, temos aí giro para um lado, temos aqui giro para o outro, e ela vai fazer aqui um movimento aqui, tá? Que tem aqui de sobe e desce, tá? Toda vez que ela passar aqui, ela vai fazendo aí nossos dentezinhos aí da engrenagem, tá? Nós vamos falar aí de processos, né? Das fabricações. Eu mostro uma imagem melhor aí para vocês da Fallon, tá? Um videozinho e tudo aí para vocês visualizarem melhor essa ferramenta, tá bom? Bom, fatores a observar para uma perfeita, né, usinagem, tá? Isso vai influenciar diretamente na ferramenta que a gente vai usar, tá? Então, primeiro, né, aqui, ó, né, seleção da máquina de acordo com a obra, de acordo com o que você vai fazer. Isso é importantíssimo, você visualizar a máquina que você vai usar. Essa daqui nem se fala, ferramenta apropriada, tá? Ferramenta própria aqui. Cuidados pessoais e materiais, vamos falar só em segurança aí numa próxima aula. Interpretação do desenho da peça a ser confeccionada, importantíssimo. Lubrificação da máquina. Escolha de um acessório, tivemos uma aula só de acessório, volta lá na aula de acessório, tá? Adequado, conhecimento, ajuste e controle da máquina, funcionamento e característica da máquina. Isso é importantíssimo, você conhecer a máquina, tá? Para você fazer uma boa usinagem. Seleção e aplicação de refrigerantes, tá? A gente usa muito óleo solúvel. Uso correto de colares micrométricos da máquina. Senhores, isso aqui vai dar a medida da peça. Se você errar aqui, já era, hein? Fixação da ferramenta, segurança, tá? Cálculos e ajustes de rotação, RPM, velocidade e avanço. Fixação e centragem da peça. Importantíssimo. Senhores, isso aqui serve como um checklist, tá? Antes de você trabalhar, você pega isso aqui e tica todo mundo aqui, pô. Já selecionei a máquina, já escolhi a ferramenta, cuidado, como é que está meu material, minha medida de segurança, já olhei o meu desenho, já sei o que eu tenho que fazer, já lubrifiquei minha máquina, já escolhi o acessório adequado? Bom, escolhi. Conhecimento eu já tenho da máquina? Tenho. Funcionamento e característica da máquina? Tenho, já sei. Já tenho óleo refrigerante para poder diminuir o aquecimento e melhorar o corte, a lubrificação? Tenho. Sei usar o colar? Qual é a medida que está o colar? Qual é a precisão? Fixei bem a ferramenta. Isso aqui é extraordinariamente importante. A ferramenta vai sair voando, né? Já coloquei minha RPM, já coloquei minha velocidade de avanço de acordo com o material que eu vou usinar? Já. Centrei bem, fixei bem a minha peça, a minha obra, assim. Você pode começar a trabalhar. Guardem isso aqui e tomem isso aqui como referência. Após feito isso tudo, você pode trabalhar. Lembrando que aqui eu não estou falando de medidas de segurança, e sim de fatores que a gente tem que observar na usinagem, tá? Medida de segurança a gente vai falar aqui, quando a gente fala aqui de cuidados aqui pessoais, é um item só, tá? Bom, aqui, senhores, é uma maneira de a gente fixar aí uma peça numa morsa, né? É uma peça irregular, tá? Então você vê que a minha peça aqui, ó, ela tá um ângulo.
E o meu mordente ele é reto, tá? É certo de que eu não vou conseguir apertar esse material aqui. Então, o que a gente faz? Bota um rolete no meio, tá? Um roletinho aqui, ó. Cilíndrico, para dar aperto. Cuidado, esse rolete ele não pode ficar muito em cima e nem muito embaixo, para ele não levantar aí a peça, tá? Senhores, chavetas, tá? Nós vamos ter uma aula aí só de chavetas também mais na frente um pouquinho, mas ela tá aqui para a gente observar, tá? E a chaveta, ela tem duas situações, né? Ela se enquadra em elementos de máquinas como um acessório de transmissão de movimento e de fixação, tá? Então, o emprego dela é fixação de rodas dentadas, polias, volante, acoplamento, tá? E também transmissão. Chaveta transmite o movimento de um para o outro. Então, a gente vai ter de cunha, paralela e de disco. Tá ok? Então, a de cunha, né? São as longitudinais. Então, observando aqui, tá? As de cunha, com a sua inclinação. Chavetas aqui, né? Encaixadas, tá? E ainda aqui chavetas meia lua, tá? Essa daqui de baixo. Tá ok? Meia cana, desculpa. Meia lua é outra. Meia cana. Tá? Ainda aqui, né? Vamos ver aqui, né? As chavetas aí planas, tá? Chavetas embutidas. Chavetas tangenciais, que elas estão aqui, ó, na tangente. E chavetas transversais. Tá? Observe que ela está no sentido aqui, ó, diferente, tá? Tá transversalmente, ó. Toda a peça está aqui, ó. No corte a gente dá para ver, ó. Tá? E a nossa chaveta está aqui, ó. Tá ok? E essa daqui é na tangente mesmo. Tá? Pô, observe que essa daqui está no centro, né? Ó. Tá? Vamos ter uma aula de falar só de chavetas. E ainda aqui, rapidamente, as outras chavetas aí, aquela ali que eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Chavetas ainda paralelas, tá? E aqui alguns formatos aí, algumas faces aí de chaveta que a gente vê bem aí. Tá bom? Bom, dando continuidade aqui, a gente tinha mostrado aqui, né? As faces aí, os modelos aqui, né? Quanto à forma dos extremos, né? Das chavetas. Podem possuir aí parafuso para fixar a chaveta no eixo. Então, esses furinhos aqui são os furinhos para a gente colocar aí nos parafusos. E temos esses formatos aqui embaixo. O A, B, C, D, E e F. Tá? Depois nós temos aí o método, né? Para a gente fazer aqui em cima a chaveta. E nós vamos estudar isso aí depois nas aulas de processos. Aqui também mais embaixo aí a fresagem de uma chaveta. Tá? Importante aqui nessa aula de hoje em si é a ferramenta, tá? Não é o processo em si de como faz, isso aí a gente vai ter outra aula, mas sim a ferramenta em si que a gente vai utilizar. Tá ok? Aqui ainda, né, a chaveta aí de disco ou meia-lua, tá? Aqui, ó, a gente tem aí chavetas de disco e meia-lua.
E depois o rasgo de chaveta, que eu falei que a gente vai ter uma aula aí, vamos ver aí como é que a gente faz esse processo de fabricação aí de chaveta, tá? A gente já tá aproveitando essa aula aí para já mostrar aí algumas chavetas aí, tá, senhores? Aqui agora eu deixo para vocês algumas imagens, né, de algumas ferramentas e o que elas fazem. Observando que essas daqui são de dente postiços, vi que na pontinha delas aí amarelinha são pastilhas. Essas pastilhas são intercambiáveis, né? A gente tira e coloca de novo. Mas o mais importante é o formato que ela está dando, a peça, né? Aonde a gente, qual ferramenta a gente utilizaria e aonde. Tá? Então vocês observem que tem vários e milhares aí, vários perfis de ferramenta. Tá? Então se eu quero aí obter uma superfície aí mais angular, se eu quero ter um raio, se eu quero uma superfície plana, então você tem que parar, pensar, olhar e ver qual é o tipo de ferramenta. Tá? Se você tirar todas essas ferramentas daqui, todas elas, tirar todas elas e deixar só a peça, você vai ver que a peça vai ter aí vários formatos. Se você tirar todas as ferramentas. Aí você vai, pô, como é que eu consegui ter esse formato aqui, né? Esse raio aqui, ó. Aí está a explicação da ferramenta. Como é que eu consegui obter essa parte aqui? Aí está a ferramenta que você usou, tá? Como é que eu consegui fazer? Observem bem, senhores, esse raio aqui, ó. Aqui tem um raio, ó. Ela vem reta e aqui ela faz um raio. Vou apagar aqui para vocês verem. A ferramenta está ali, tá? Então esse é exemplo aí de algumas ferramentas que nós podemos utilizar. Tá? Temos outras, é claro. Não para por aqui. Aqui eu estou botando uma fresinha de topo aqui para você ver. Nós falamos muito, né? No corte pela lateral. Falamos bastante aí no corte aqui, ó. Tá? Pela lateral. E no corte pelo topo aqui, ó. Tá? Vou dar arestas de corte dela aqui, ó. No topo, tá? Ela corta nesses dois sentidos. Observem bem aqui, ó. Essa pontinha. Tá? Tá bom então, pessoal? Então, ainda aqui um moldrufe interessantíssimo aí a gente mostrar, né? Mostrar aqui os detalhes que vocês têm que observar, ó. Essa daqui, ó, ela não tem corte aqui, ó. Tá? Pode ver, ó. Ela só vai cortar aqui, tá, senhores? Ó. Então, toda vez que você for usar ela, você tem que observar aí essas arestas de corte aqui. Observe que ela não tem corte aqui em cima, onde eu mostrei, tá? Essa daqui é a mesma coisa, tá? Ela não tem corte aqui, então ela vai ter corte aqui, ó, tá? Bom, pessoal. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado. Conforme eu disse no início do vídeo, os acessórios aí da nossa fresadora. Se você tiver alguma dúvida, estaremos online para tirar sua dúvida, tá bom? Fica com Deus. Forte abraço.